Olá, alunos do primeiro ano. Hoje estamos aqui então continuando com funções inorgânicas. Espero que você esteja tudo bem, comigo está tudo ótimo, né? E nessa sequência nós vamos ver então nomenclatura dos ácidos, né? Então prestem bastante atenção. Na dúvida, revejam esta aula ou um outro material similar. Muito bem? Então vamos lá. Se nós estamos falando então aqui de nomenclatura dos ácidos, convém então nós já iniciarmos aí pela identificação novamente. A nomenclatura dos ácidos, nós vamos ter os hidrácidos e os oxiácidos. Então é importante, antes de nós analisarmos nomenclatura, diferenciá-los, né? Então nós sabemos aí que os oxiácidos são aqueles ácidos que não contêm oxigênio. No caso HCl, HBr, HI, H2S, HF, né? E os oxiácidos, então, aqueles que contêm oxigênio em sua fórmula. Porque é importante nós diferenciarmos hidrácido e oxiácido, é porque eles seguem regras diferentes para o seu nome, nomenclatura, o nome da estrutura. Muito bem? Então vejamos aí qual será o nome, ou seja, a nomenclatura para hidrácidos. Ela segue a seguinte regra: hidrácidos, né? Nos ácidos sem oxigênio, a nomenclatura é bem simples. É só seguir a regra abaixo. Então, olha aqui, ó. Nós temos lá então ácido, nome do ânion, né? Mais a terminação hídrico. Então, aqui nesse caso do nome do ânion, né? Então, observa aí. No caso aqui do nome do ânion, nós temos então a terminação hídrico. E no nome do ânion, eu tenho que usar lá o radical da palavra, né? Nós temos lá então clor, né? A palavra cloro, flúor, né? Do elemento químico flúor, bromo, brom, né? Então tem que observar isso aí, muito bem. Então aqui estão os nossos ânions, alguns deles, né? Então nós temos aqui o fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, sulfeto, que vem do sulfur, né? E o cianeto. Tá? Esses são os mais usuais aí, né? Os ânions. Se formos montar então ácido com eles, nós temos lá então HBr, ácido bromídrico. Então aqui nós temos o radical da palavra bromo, está então ó, brom, mais hídrico, bromídrico. Todo o hidrácido termina com hídrico, né? Ó, o ácido iodídrico, né? Iodo, o elemento, né, que nós temos aqui do iodeto, né? Então iodo, iodes, fica aí o radical da palavra, né? Então está aí com o ânion iodeto, eu tenho o ácido iodídrico. Reforçando novamente, todo hidrácido termina com hídrico. Ácido clorídrico, ácido sulfídrico, então aqui é importante pontuarmos, né, que vem do sulfur aqui, né? Ácido sulfídrico. E por último, então, o ácido cianídrico, usando aí então esses respectivos ânions. Muito bem? Na sequência, nós vamos para a nomenclatura dos oxiácidos. Então, para os oxiácidos, a gente vai estar observando então a valência. Eu tenho o monovalente, né? Nós temos aí o bivalente. Então, aqui no caso do óxido, menos 2, o fluoreto, menos 1. Vamos pegar aqui embaixo o cianeto, menos 1, nitrato, menos 1, ó, nitrito, menos 1 também. São as valência menos 1, menos 2, né? O bivalente, então aqui também vou pegar o exemplo aí do cromato, menos 2, o sulfato, menos 2. Isso ajuda muito para nós montarmos as fórmulas depois e trazer os nomes, né? Saber então as cargas dos ânions. No caso aqui colocamos de monovalente e bivalente. Então, aí os ácidos, né, formados por elementos químicos padrões da tabela periódica com seus ânions, né, no caso da família 14, 15, 16, 17 na tabela, todos terminarão com ico, né? Todos terminarão com ico. Então veja, nós tínhamos antes a terminação hídrico para os hidrácidos e para o oxiácido, se eles forem elementos químicos que passam a formar ácidos padrões aí com os seus ânions,
eles vêm lá da família 14, 15, 16 e 17, né? Aí a terminação é ico. Então nós temos aí a questão lá da tabela dos ânions, bivalente, trivalente, né? Então, quando esse valor está igualzinho, sem mudança, sem alteração, eu vou estar tendo aí, então, né, na sua regra geral. Acompanhamos aqui, então, esses exemplos. Ó. HClO3. Então, o ClO3, né, ele passa a ser um ânion monovalente, -1. Então, ele está padrão, com o cloro e o oxigênio, e ele terá terminação ico, por isso então ácido clórico. O PO4, que é o fosfato, né, seu padrão lá então, ele passou a ser -3, né? Lá na tabela do monovalente e bivalente que a gente viu anteriormente, nós temos também do trivalente, que o fosfato é um deles, um exemplo, né? Aí nós temos o ácido fosfórico, que está no seu padrão, né? Na tabela de ânions monovalente, bivalente, trivalente, né? Lá no livro de vocês têm essa tabela também, tá? Ácido sulfúrico, então vejam bem, ó, o SO4 aqui, não olhamos na tabelinha anteriormente, né? Se você observar, e o SO4 é -2. Então, o cloro está no grupo 17, ó, o fósforo está no grupo 15, lembra que nós falamos lá? Ó, o enxofre no grupo 16, o carbono no grupo 14. Então, eles tendem a formar o seu ânion padrão no monovalente, bivalente, trivalente. Então, observando aqui, ó, o CO3 é -2. Então, está no padrão, com carbono do grupo 14. Então, nós temos aqui o ácido carbônico, aqui então o ácido sulfúrico, né, ó, eleitor da bateria, muito bem. Agora vejam só, se eu sair do padrão, né, eu vou alterar os oxigênios. Eu posso adicionar um oxigênio aqui no HClO3, ao invés dele ser HClO3, ele passa a ser HClO4, fora do padrão. H3PO4, eu posso ter H3PO2, H3PO3, né? H3PO5. Então, alteramos o padrão e essa alteração vai ser quando alterarmos o oxigênio. Então, observa aí na sequência, ó. Ácido que tiver um oxigênio a mais. Então, nós alteramos o oxigênio. Tá? Então, se nós pensarmos lá no ácido HClO3, que era o ácido clórico, né? Olha só, se nós aumentarmos o oxigênio, nós vamos acrescentar, logo após a palavra ácido, o prefixo per, mais o nome, né, do ânion, que era, no caso lá, clor, e ao invés né, de nós colocar apenas ácido clórico, nós vamos acrescentar per. Então, eu vou ter um ácido perclórico. Então, se nós tivéssemos lá, se você lembrar, nós tínhamos lá assim, ó, anteriormente, ó, HClO3. Assim está. Agora nós vamos alterar o oxigênio. E eu passaria a ter HClO4. Então eu estou com um oxigênio a mais do padrão, né? Então, ó, um oxigênio a mais que o padrão. Então o nome deste aqui, ó, passa a ser ácido perclórico. E esse aqui é o ácido clórico, tá? Então observaram a mudança da nomenclatura? E quando tiver um oxigênio a menos. Então, se for um oxigênio a menos, eu terei lá HCl, pegando esse como exemplo, né? Cl2, ClO2, porque no padrão é HClO3, que é o ácido clórico na parte anterior que a gente viu, né? Então, agora do padrão lá citado, que é o HClO3, nós temos o que? Né? Vamos só pontuar que esse refere-se àquele lá. Então aqui nós passamos a ter um oxigênio a menos do padrão, né? Então se ele tem um a menos do padrão, né, nós simplesmente vamos tirar o ico e vamos botar o oso. Por isso aí então ácido cloroso. E se ele tiver 2 a menos, ao invés de HClO2, tiver apenas HCl, porque o seu padrão seria o HClO3. Tirou 2, eu tenho HClO.
apenas. Então, sendo assim, nós vamos acrescentar hipo mais o nome do ânion e mais oso. Por isso, o ácido hipocloroso. Muito bem. Então, observa aí, melhorando um pouquinho as nossas escritas, né? Nós temos lá, então, HClO3 é o ácido clórico, que é o que eu coloquei aqui e chamamos de padrão, né? Se caso nós pegarmos o mesmo no primeiro exemplo, mais um oxigênio, né? Nós passamos a ter então HClO4. Se aumentou 1, eu vou acrescentar o prefixo per. Então, por isso, o ácido perclórico. Agora vejam bem, nós temos lá o nosso ácido padrão, HClO3, ácido clórico. Agora nós vamos lá, menos um oxigênio, por exemplo, né? Ou menos 2 nesse caso. Menos 2 eu tenho HClO. Então veja bem, se é menos 2 do padrão, eu vou ter que usar o hipo e a terminação oso no lugar do ico. Se fosse apenas um oxigênio, eu só tirava o ico e colocaria o oso, né? Mas nesse caso, né, HClO é 2 a menos. Então o que ocorreu? Ácido hipocloroso. Então observam bem, o professor, mas se eu tivesse HClO2, seria ácido hipocloroso ou não? Seria apenas ácido cloroso, tá? Aí eu entraria nesse aqui, menos um oxigênio do padrão. Muito bem, então dando uma revisadinha para melhorar aí então. Hidrácidos, ó, segue a seguinte regra. Ácido, aqui nós vamos ter o nome do ânion, né? Mais a terminação hídrico para todos os hidrácidos. Então veja bem, ó, esse é o radical do elemento, né? Então tem lá o cloro, o radical é clor, tá? Então vamos lá. Para os oxiáceos segue a seguinte regra. É diferente de um para o outro, sim. Lembrando que todo hidrácido termina com hídrico. Então, ó, ácido mais o radical do elemento, né? Aí eu vou lá, per com ico, um oxigênio a mais. Menos um oxigênio, tiro o ico e boto o oso. Menos 2 oxigênio, deixamos o oso, né? Ou seja, tiro o ico e boto o oso e acrescentamos o prefixo hipo, tá? Então, bastante atenção aí nesta regrinha, né? Revisando de forma diferente este resumo. Quando que eu uso o prefixo orto, meta e piro? Veja, novidade. Ó, o prefixo orto é usado para ácido fundamental. Tá? O prefixo meta é usado quando o ácido orto retira-se uma molécula de água. E o piro é usado para indicar a retirada de uma molécula de água de duas moléculas do orto. Então eu vou pegar o orto, multiplicar por 2 e depois subtrair. É importante pontuarmos que o orto é facultativo, não é colocado, né? Então eu tenho o ácido orto fosfórico, H3PO4. Tirou uma molécula de água, né? Aí eu vou usar meta. Multiplicou ele por 2, o ácido fosfórico, H3PO4, um exemplo. E depois eu vou remover a molécula de água. Aí a gente fala então que o ácido pirou, né? Então ele é o pirofosfórico. Vamos ver aqui para melhorar um pouquinho, né? Ó, nesse caso aqui, nós temos H3PO4. Ele é o ácido fosfórico facultativo. Se eu quiser usar o orto, eu vou lá e uso orto. Ácido orto fosfórico. Então todo o ácido no fundamental, né? Que não sofreu desidratação, ele tem o prefixo orto e é opção colocar ou não. Agora vejam só. Partindo desse ácido aqui, H3PO4, eu remover apenas uma molécula de água. Vejam só. Vou desidratar então. Ó, menos H2O. Então, hidrogênio embaixo de hidrogênio, oxigênio embaixo de oxigênio. Então, eu tenho 3 menos 2 vai ser H. 4 menos 1 vai ser 3. Então, ficar com HPO3. Então, vejam só. Nesse caso aqui, ó, eu tenho HPO3. Ele seria o ácido fosfórico, mas como desidratou, agora eu tenho que usar a palavrinha meta. Tá? Aí não é mais facultativo agora. Então esse é um ácido fosfórico diferente. Então por isso que ele é o ácido metafosfórico. Este não é facultativo, é obrigatório. Né? Facultativo que está na evidência lá entre parênteses, né? No caso aqui, o orto, certo? Agora continuando. E se por eu quiser usar agora, ao invés de usar meta, quero usar piro. Bom, para usar piro,
eu vou pegar primeiramente esse ácido aqui e vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 3, 6H, 2 vezes 1, 2P, 2 vezes 4, 8O, e aí vou desidratar. A partir dali, vou remover uma molécula da água. Então, observam lá, olha, 2 vezes menos 1H2O. Quem eu tenho então? Nós vamos ter isso aqui, ó, H4P2O7. Por quê? Nós colocamos aqui 2 vezes 3, 6. Então, 6 menos 2 do H fica H4. Ó, por que P2? Porque é 2 vezes P2. 2 vezes P1, né? 2 vezes 1. 2 vezes 4, 8. Removendo a molécula da água, ele tem um oxigênio. Então, 8 menos 1, 7. Por isso eu tenho esse ácido. Esse ácido aqui, então, é o pirofosfórico. Ele também não é facultativo, tem que pôr. Então, está aí, ó, ácido pirofosfórico. Nós tivemos, então, o ácido metafosfórico, o pirofosfórico e o orto, que é facultativo. Revejam bem essa parte aí do slide, tá bem? Um exemplo aí, então. Aqui nós temos um hidrácido. Se é um hidrácido, sulfur, ácido sulfídico. Importante, né? Nós pontuarmos aí. Agora, nós temos aqui H2SO3. Nós sabemos, então, que nós temos o H2SO4, certo? Então, o H2SO4 seria o padrão. Eu estou com H2SO3, então ao invés de ácido sulfúrico, eu passo a ter o ácido sulfuroso, né? Diminui aí, então o oxigênio. Está aí, ó, o ácido sulfuroso. Nós temos aqui H2SO4. Aqui está o nosso padrão. Aqui está o ácido sulfúrico, certo? Então está aí. Muito bem. Para ácidos do enxofre, usamos o radical em latim sulfur. Por isso, então, sulfuroso, sulfúrico, em vez de ser, né, lá sulfídrico, em vez de ser sulfurídrico, né? Então, aqui há só o sulf foi usado, ó. Um pouquinho diferente para melhorar a pronúncia só. Muito bem. Mas o prefixo do latim, então, é sulfur. Características gerais dos ácidos. Eles apresentam sabor azedo, desidratam a matéria orgânica, né, removem água, deixam incolor a solução alcoólica de fenolftaleína. Então você tem algumas substâncias, ao colocar fenolftaleína, vai trazer colorações diferentes. No caso do ácido, ela fica incolor. Muito bem. Neutralizam bases formando sal e água, que é a reação de neutralização do ácido base, que após a gente ver base, a gente vê essa reação também. Alguns ácidos importantes, né? O ácido sulfúrico, ácido ou água de bateria, né? É um líquido incolor e oleoso, de densidade de 1,85 gramas centímetro cúbico. É um ácido forte que reage com metais, originando sulfatos, além de ser muito higroscópico. Pode ser obtido a partir das seguintes reações, né? Nós temos lá então o enxofre mais O2 forma o dióxido de enxofre, né? O SO2 mais o gás oxigênio forma o SO3, que é o trióxido de enxofre. E o SO3 mais a água forma então o ácido sulfúrico. Muito bem. É usado então para medir o desenvolvimento industrial de um país, o ácido sulfúrico, né? Pela sua importância, suas torres de fracionamento, né? Dentre eles nós temos também o HCl, o ácido clorídrico ou ácido muriático. Comercialmente é conhecido aí como ácido muriático, né? Que é o HCl, seu nome comercial e o seu nome oficial, ácido clorídrico. Solução de hidreto de cloro em água apresenta forte odor, além de ser sufocante. É utilizado na limpeza de peças metálicas e de superfície de mármore. É encontrado no suco gástrico humano também, né? Quando a gente tem acidez estomacal, é esse ácido aqui que está um pouco aguçado lá, e a gente precisa, claro que está numa concentração menor do que esse aí usado na limpeza, né, das peças metálicas. E aí nesse caso, a gente vai estar tomando um antiácido aí para neutralizar, né? A limpeza de superfícies com ácido clorídrico é chamada de decapagem, né? O pessoal faz a decapagem, uma limpeza pesada aí. O HNO3, então o ácido nítrico, chamado então de Aquafortis também, no seu nome comercial, né? Líquido incolor, fumegante ao ar,
que ataca violentamente os tecidos animais e vegetais, produzindo manchas amareladas na pele. É muito usado em química orgânica para a produção de nitrocomposto, né, o explosivo aí, né? Então, nós temos lá o toluilbenzeno ou metilbenzeno, né, tolueno, com 3 mols de ácido nítrico, né, reage e forma aí, então o TNT, né, de mais 3 moléculas de água, que é o trinitrotolueno. Tá? Então está aí o Aquafortis. Mais um ácido importante, o ácido fosfórico, conhecido como acidulante INS 338. Tá? Esse ácido, então, é um líquido xaroposo obtido pela oxidação do fósforo vermelho com ácido nítrico concentrado. Veja só a sua produção. É um ácido moderado usado na indústria de vidros, preparo de águas minerais e nos refrigerantes do tipo cola. Seus fosfatos são usados também como adubo, né? E quando usado como adubo, seus fosfatos então fazem parte da formulação fertilizante NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Tudo bem? Aqui então um exercício. Assinala a alternativa que completa corretamente os espaços em branco. Então, nós observarmos, ó, nós temos espaço em branco aqui, né? Nós temos espaço em branco aqui e temos espaço em branco aqui. Então, qual alternativa vai preencher? Então, se nós observarmos bem aí, nós temos aqui então ácido nitroso. Quem seria então o ácido nitroso? O ácido nítrico é o HNO3, então o nitroso vai estar fazendo o quê? Vai estar diminuindo 2 do oxigênio. Então, se nós tínhamos lá o ácido nítrico, eu vou tirar um oxigênio e vou ter o nitroso, tiro o íco e boto o oso. Então, nós temos aí, nesse caso, o HNO2. Aqui, H3PO4 é o ácido fosfórico, está no seu padrão, né? Ácido sulfúrico, H2SO4, H2SO3. Então, se o ácido sulfúrico é o H2SO4, eu vou tirar um, eu vou ficar com SO3. Então, nós temos o ácido sulfuroso, né? Por isso, então, a alternativa correta, letra D, HNO2, ácido fosfórico e ácido sulfuroso. Muito bem. Mais um para nós praticarmos aí. Os elementos de um mesmo grupo apresentam similaridades nas propriedades e também nas fórmulas, que podem formar, por exemplo, existem alguns halogênios, como o cloro, bromo e iodo, que têm a capacidade de formar 4 tipos de oxiácidos diferentes. Veja o caso do cloro. HClO, ácido cloroso, HClO2, ácido cloroso, que está um a menos, né? HClO3, o ácido clórico, que é o padrão, e HClO4, o ácido perclórico, está com oxigênio a mais do padrão, né? Então veja bem, de acordo com essas informações, indique o nome correto do seguinte ácido, HBrO2. Então, pensando no cloro, os dois pertencem ao grupo 17, o seu padrão é HBrO3. Ele está com um a menos, em vez de HBrO3, ele está com HBrO2, né? Então, nós vamos lá para o ácido, em vez da turnação íquo, turnação oso, né? Por isso a alternativa correta, então fica ácido bromoso. Muito bem. Nesse caso aqui nós temos então ácido bórico, ácido clorídrico, ácido carbônico, ácido sulfídrico. Esses ácidos podem ser representados respectivamente pelas seguintes fórmulas, tá? Então está aí, ó, o ácido bórico está aqui, né? Ácido bórico, ácido clorídrico, ácido carbônico e ácido sulfídrico. Nós temos então 2 hidrácidos e 2 oxiácidos aí. Muito bem. Não esqueçam lá de fazer as atividades propostas lá após a aula como complemento, né? Aquele abraço a cada um, a cada uma e bons estudos.